E aí, sabe quando a gente fala em proteger o meio ambiente? Sempre surge aquela dúvida, né? De quem é essa responsabilidade afinal? Bom, nessa análise, a gente vai mergulhar nesse roteiro das políticas ambientais aqui no Brasil para a gente entender direitinho quem faz o quê, como e por quê. Olha, a urgência do assunto fica cristalina em imagens como essa aqui. É chocante, né? De um lado, a floresta viva, pulsante, e do outro, a devastação. Essa imagem, ela não é só uma foto do problema. Ela é o gatilho, o ponto de partida para a pergunta que a gente quer responder. Pois é, quando a gente vê no jornal uma notícia sobre queimada, vazamento de óleo ou pior, o rompimento de uma barragem, para quem a gente corre? Quem tem que resolver isso? A resposta, olha, é mais organizada do que parece. E tudo começa com o papel central do Estado. Então, o Estado é o grande protagonista aqui. Mas calma, a atuação dele não é uma coisa só não. Ele tem várias funções, várias responsabilidades bem definidas que são a base de tudo, sabe, de toda a proteção ambiental no Brasil. E isso aqui é super importante. Essa responsabilidade não é uma escolha, tipo, vou fazer se der. Não, é uma obrigação. Tá lá, escrito com todas as letras no artigo 225 da nossa Constituição. É dever do poder público defender e preservar o meio ambiente. Isso muda tudo, né? Deixa de ser uma opção política e vira uma ordem da lei. Ok, mas como o Estado faz para cumprir esse dever? Ele se divide em 3 frentes de trabalho. Pensa assim, a primeira é a normativa, que é quem cria as regras do jogo, sabe? As leis, os padrões. A segunda é a executiva, que é o time que vai para campo, que fiscaliza e faz a coisa acontecer. E por último, tem a judiciária, que é tipo o juiz do jogo, julga e pune quem não seguiu as regras. E essa divisão de tarefas não fica só num lugar, não. É tudo compartilhado entre o governo federal, os estados e os municípios. A União, lá em Brasília, cria as regras gerais. Os estados cuidam do que acontece na sua região e os municípios daquele problema mais local, do dia a dia. É um sistema todo descentralizado, o que, claro, exige uma coordenação gigante para tudo funcionar direitinho. Só que, hoje em dia, aquela ideia de que só o Estado, sozinho, resolve tudo, já era. Os problemas ambientais ficaram complexos demais. Não dá para uma solução vir só de cima para baixo. A proteção ambiental agora é um jogo em rede, e o nome disso é governança. Essa imagem aqui, do Congresso, representa bem o modelo antigo, o tradicional, né? O poder centralizado, onde as decisões vêm de cima e o resto obedece. A estrutura formal do governo. Só que a realidade hoje está muito mais para isso aqui. Uma rede, cheia de gente, de organizações, de interesses diferentes. A decisão não é mais solitária lá de cima. Ela é negociada, é construída por um monte de gente junto. E por quê? Porque os problemas são tão complexos que exigem isso. E esse é o conceito de governança socioambiental. É basicamente a ideia de que o Estado, as empresas e a sociedade, todo mundo tem que sentar na mesma mesa para decidir o futuro. A gente sai daquele modelo de chefe-funcionário e entra num modelo de parceria, de colaboração. E quem joga nesse time? Todo mundo. Tem os atores públicos, claro, como os ministérios e as agências, mas tem também as empresas, as ONGs e os movimentos sociais fazendo pressão, cobrando. E não dá para esquecer da academia, né? As universidades, os centros de pesquisa, trazendo a ciência para a conversa. Cada um tem seu papel. Beleza, então a gente já entendeu quem participa do jogo. Mas como uma boa ideia vira uma ação de verdade para proteger o meio ambiente? Existe um passo a passo para isso? Um processo que a gente chama de ciclo de políticas públicas. Esse ciclo tem basicamente 4 fases. É bem lógico. Primeiro, o problema tem que virar assunto, tem que entrar na pauta. Depois, a gente pensa numa solução. Aí, essa solução é colocada em prática. E no final, a gente para e olha, e aí, funcionou? Vamos passar por cada uma dessas etapas. A primeira etapa, a da agenda, talvez seja a mais importante de todas. Pensa comigo, com tanto problema ambiental acontecendo ao mesmo tempo, por que o governo decide olhar para um e deixar outro para depois? É exatamente nessa fase que o problema precisa furar a bolha, ganhar os holofotes e virar prioridade. E como é que um problema vira prioridade? Normalmente é uma mistura de duas coisas. De um lado, a pressão da sociedade. Gente na rua protestando, cobrando, como a gente vê aqui. E do outro lado, os fatos, os dados científicos, como essas imagens de satélite mostrando o desmatamento. É a união da indignação com a informação. Uma coisa mostra a urgência, a outra mostra o tamanho do estrago. Ok, o problema virou prioridade. E agora? O que a gente vai fazer? Essa é a segunda fase, a da formulação. É aqui que as possíveis soluções são criadas, discutidas, debatidas
E para isso, os gestores públicos têm uma verdadeira caixa de ferramentas à disposição. Eles podem usar o comando e controle, que é basicamente criar regras e fiscalizar, como no licenciamento ambiental. Podem usar ferramentas econômicas, tipo multar quem polui ou pagar para quem preserva. Ou podem investir em educação, em campanhas de conscientização, ou até em programas voluntários. O grande segredo é saber qual ferramenta funciona melhor para cada tipo de problema. Plano desenhado, tudo decidido. Agora é a hora de tirar do papel e fazer acontecer. Essa é a implementação. É o momento da verdade, sabe? É quando a política sai da teoria e encara o mundo real. E olha, muitas vezes é aqui que o bicho pega, é a fase mais difícil. Isso aqui é implementação na prática. É ter gente em campo, é ter fiscal do IBAMA na Amazônia, é ter grana para os programas, é ter gente capacitada para executar o plano. Muita política boa aqui no papel é linda, morre na praia bem aqui, seja por falta de estrutura ou por falta de vontade política mesmo. E depois de todo esse trabalho, vem a pergunta que não quer calar. E aí, funcionou? Deu resultado? É para isso que serve a avaliação, para a gente medir o que aconteceu, ver se as metas foram batidas e, o mais importante, para aprender. Aprender com o que deu certo e com o que deu errado para fazer melhor da próxima vez. E aqui no Brasil a gente tem um exemplo sensacional de avaliação que é o PRODES. Ele usa satélites para medir ano a ano o desmatamento na Amazônia. E o mais legal é que esses dados não viram só um relatório bonito na gaveta. Eles voltam para o começo do ciclo. Eles mostram se as políticas estão funcionando ou não e ajudam a ajustar a rota. É um feedback constante. Então, como a gente viu, proteger o meio ambiente não é uma ação isolada, uma canetada. É um processo. Um ciclo contínuo, super complexo e que, no mundo real, é cheio, mas cheio de desafios. E aqui está talvez o maior desafio da tal governança. Botar todo mundo na mesma mesa de reunião, governo, empresa, ativista, cientista, é essencial. Não tem como fugir disso. Mas já imaginou o trabalho que dá alinhar os interesses de toda essa gente? Muitas vezes são interesses totalmente opostos. É uma tarefa gigantesca. E isso tudo nos leva a uma pergunta final para a gente pensar. Essa rede toda, com um monte de gente envolvida, é o caminho para a gente ter políticas melhores, mais justas? Ou será que essa complexidade toda acaba virando um nó, um obstáculo que impede uma ação mais rápida e direta? A colaboração é a solução ou ela é parte do desafio? A resposta provavelmente não é simples. Valeu por acompanhar essa análise com a gente.